rainha mais foda da época dos romanos. Ela se chama Boudica, também conhecida como Boadicea ou Bodug, que é um nome galês que significa vitória. Ela era rainha dos Icênios, que era uma tribo que habitava a atual Norfolk, Suffolk e Cambridgeshire, lá na Inglaterra. Ela liderou uma revolta contra a ocupação romana em 60 ou 61 d.C., já que seu marido, o rei Prasúngulos, havia falecido e era um aliado nominalmente independente dos romanos. Após a sua morte, ele tinha nomeado o imperador Tácitos como seu herdeiro junto com suas duas filhas. Ele achou que isso deixaria o seu reino e a sua família seguros, mas foi o contrário. O reino foi saqueado por centuriões que foram feitos escravos como prêmios de guerra. Além disso, a rainha foi açoitada e suas filhas foram estupradas. Os membros importantes da tribo também perderam seus bens, que foram confiscados. Assim, ela começou essa revolta. Em 60 ou 61, o governador Suetônio Paulúnio estava em campanha em Gales, quando Boudica liderou os Icênios, os Trinovantes e outras tribos na revolta. Eles destruíram a colônia de veteranos em Comolodon, atual Colchester. Os soldados romanos defenderam o templo de Cláudio por 2 dias antes de serem mortos. Como Cláudio havia sido sucedido por Nero, eles também pegaram a cabeça da estátua de bronze de Nero, demonstrando que não se submeteriam. Nesse momento, o futuro governador Quinto Petílio tentou retomar a cidade, mas foi derrotado. Toda sua infantaria foi morta e ele escapou somente com alguns oficiais de cavalaria. Calui Decianus, que era o procurador, fugiu para a Gália e, percebendo isso, muitos ricos e comerciantes fugiram de Londres porque ficaram com medo. Eles evacuaram e abandonaram antes que os rebeldes chegassem na atual St. Albans. Nesse momento, as forças de Boudica somavam 120 mil pessoas. Eles mataram entre 70 e 80 mil pessoas, a maioria torturadas, enquanto saqueavam as 3 cidades. Eles não levaram prisioneiros. Então, Suetônio se reagrupou e reuniu mais ou menos 10 mil pessoas contra os rebeldes, que estavam entre 230 a 300 mil pessoas. No entanto, ele derrotou de forma decisiva a rebelião, porque o modo de lutar dos romanos era muito mais eficiente e avançado. Eles chegaram inclusive a matar mulheres e animais, que era contra os costumes romanos. Depois disso, o imperador Nero chegou a pensar em tirar os romanos da Britânia, mas mudou de ideia. Suetônio, o governador, começou a aplicar castigos contra os rebeldes sobreviventes, mas Nero estava apreensivo que pudesse causar outras rebeliões. Existem diversos relatos do que aconteceu com a rainha depois que ela perdeu. Tácio diz que ela se matou com veneno, o que era digno e bem visto pelos romanos. Já Dião Cássio disse que ela morreu por uma doença. Isso justificaria porque o exército estava em desordem. Também não se sabe o que aconteceu com suas filhas. Tácio também descreveu que ela era alta e assustadora, com cabelos ruivos até a cintura, com voz áspera e olhar penetrante. Usava um colar de ouro, uma túnica colorida e uma capa grossa presa com um broche.